Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, 5 de outubro de 2024, estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão desse dia é sobre o livro selado, ou seja, o rolo com 7 selos. Aqui João ainda continua lá na sala do trono, né? Depois dele ter visto aquela cena celestial, ele ficou deslumbrado ali, né? Comparando tudo ali com pedras preciosas. De repente, ele olha ali para a mão de Deus, a mão direita, e ele vê um rolo fechado, né? Selado, escrito por dentro e por fora. E ali João fica curioso, querendo saber o que está escrito naquele rolo. E ali, com certeza, será o livro do juízo, das coisas que irão acontecer. É um livro escatológico, onde irá mostrar as coisas que irão acontecer dali para frente. Anteriormente, né, por as 7 cartas, as igrejas do passado, presente e do futuro, e agora nós vamos ver coisas do futuro. Eu creio que nós já estamos vivendo a era do Apocalipse, principalmente nessa parte aí dos 7 selos. Eu creio que já aconteceu os 7 selos, né? Nós estamos agora na outra fase. Iremos ver o que irá acontecer. Com certeza um rolo escatológico, um rolo que foi endereçado a alguém, como um testamento, e só esse alguém poderia abri-lo. A Bíblia relata que nenhum homem, nenhum ser do céu, nem da terra e nem do mar poderia abrir, ou seja, nenhum anjo, nenhum sacerdote, nenhum profeta, nenhum líder de igreja e nem alguém que já morreu era digno de abrir esse livro. E João relata, né, que ele ficou triste, inclusive ele chegou a chorar, ficou emocionado. No Apocalipse relata que lá no céu não haverá choro, né? Nem ranger de dentes, mas aqui João chora. Aí não está contradizendo a Bíblia não, porque ele não vai chorar, não é de dor, ele vai chorar de sentimento. Ele ficou sentido em saber que ninguém era digno de abrir aquele livro. Ele achava que ainda não era o momento de alguém abrir. Mas ali um anjo, né, chegou a ele e falou: João, não chores, porque há um que é digno de abrir esse livro. Esse único que é digno, João viu e viu um cordeiro, aquele que tirou o pecado do mundo e que tirará o pecado do mundo. Ele viu o cordeiro e o anjo falou com ele: este é o único digno de abrir esse livro, de quebrar esses selos. Aqui no capítulo 5 do Apocalipse nós vamos conhecer essa história até antes de abrir o selo, e a partir do capítulo 6, aí nós iremos conhecer as aberturas dos selos. Eu tenho observado que o livro do Apocalipse, ainda não entendo porquê, é um livro que tem 3 linhas de interpretações. É um livro de revelação, não era para ter 3 linhas de interpretação, mas tem. Eu fui buscar mais conhecimento porque, né, existe o pré-tribulacionista, o médio-tribulacionista, o pós-tribulacionista, assim também com os amilenistas. E eu fui entender que são interpretações humanas. A pessoa acha que é desse jeito e leva desse jeito. Mas a Bíblia ela é uma só, a revelação vem do Espírito Santo, e as outras interpretações são interpretações humanas, de fora para dentro. E o livro tem que ser de dentro para fora. Amém? É o cavaleiro do cavalo branco mesmo. Eu conheço pessoas, né, que têm uma formação acadêmica, a teologia de alto nível,
pessoas de renome, uns falam que o cavalo branco representa Cristo, enquanto outros falam que representa o anticristo. Eu, pelo meu estudo, pelo que eu aprendi, eu concordo com os que falam que representa o anticristo. Aí tem linha de interpretação, eles levam para algumas referências, né? E acham que o mesmo cavalo, o cavaleiro é o mesmo do Apocalipse 19, e não é. Mas isso aí é outro caso, eu não vou entrar nesse estudo. Mas vamos ver o que João relatou no Apocalipse 5, amém? E lá no capítulo 5 começa: eu vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Quando ele fala vi na mão direita, já está referindo ali uma autoridade, né? A autoridade de Deus estava na mão direita, como um cetro da justiça, né? Da mão direita. Vi um anjo forte bradando com grande voz, dizendo: quem é digno de abrir o livro, de desatar os seus selos? Aí ele começa dizendo, né, que quem é digno? Faz essa pergunta para João, João não tem nem como responder. São coisas celestiais, ainda não chegou a ele. Aí o anjo começa a dizer: ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra pode abrir o livro e nem olhar para ele. Aí João vê que nem anjos, nem líder de igreja, nem apóstolo, nem profeta, nem quem já morreu, né? Os espíritas falam, consulta os mortos, nenhum deles eram dignos de abrir o livro. E João fala, né? Eu chorava muito porque ninguém for achado digno de abrir e ler o livro, e nem olhar para ele, nem só abrir como olhar para ele, ninguém era digno. E João chora, como eu falei, a Bíblia nos diz que lá no céu não haverá choro, né? Não haverá dor, não haverá pranto, não haverá ranger de dentes. Mas esse choro aqui é um choro emocional, não é choro de dor. E ali, um dos anciãos me diz: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os 7 selos. Aqui está se referindo ao leão de Judá e o cordeiro. O leão de Judá e o cordeiro representam Jesus Cristo, né? Eis o cordeiro, aí na época do batismo de Jesus, João Batista disse: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como leão, Jesus era representado como o leão da tribo de Judá. Amém? E aqui começa: e olhei, e eis que no meio do trono e dos 4 seres viventes, no meio dos anciãos, um cordeiro que tendo sido morto. Aí ele já está referindo ali de Cristo quando foi crucificado, né? Está falando da crucificação de Cristo, né? Que teria sido morto. Ele foi morto, mas ali já havia ressuscitado. Amém? E tinha 7 chifres. Aí ele já vê aqui um cordeiro com 7 chifres. Chifre, como eu falei, são símbolos, né, que simbolizam o quê? Chifre é poder. Então Jesus representa ali um cordeiro poderoso, com 7 chifres, que representam os 7 espíritos, e espíritos poderosos, né? Jesus, ele é onisciente, onipotente, tem todo o poder, e ele também é onipresente. Aqui fala sobre o poder que ele tem, e os 7 chifres que representam aqui os 7 espíritos, mesmo? E tinha 7 olhos. Os 7 olhos também refere-se à onipresença dele. Ele vê todas as coisas ao mesmo tempo. Que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Como eu falei, representa aqui que tinha 7 chifres. E os 7 olhos representam o Espírito de Deus que foi enviado sobre a terra. Os 7 chifres também representam a perfeição e o poder de Deus. E os olhos, a onipresença dele. Amém? E ele veio e tomou o livro da mão direita,
que estava assentado sobre o trono. Aí ele disse, ele aqui a Jesus Cristo, foi lá e tomou aquele livro que estava na mão de Deus. Esse tomar aqui não é aquele tomar agressivo. Esse tomar aqui é pegar o livro. Foi lá e tomou, pegou o livro. Não é com agressividade, né? Foi lá e tomou. Que às vezes dá a impressão que foi lá e tomou assim com agressividade. Não, ele foi lá e pegou da mão de Deus que estava assentado sobre o trono. E quando ele tinha tomado o livro, os 4 animais e os 4 animais e as 20 pessoas, e quando ele tinha tomado o livro, 4 animais, que representam os 4 seres viventes, prostraram-se diante do Cordeiro, prostraram-se diante de Jesus, tendo cada um deles harpas e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Ou seja, eles prostraram-se diante do Senhor e apresentou ao Senhor as orações dos santos. Quem são os santos? São todas as pessoas que aceitaram Jesus como único Senhor e Salvador. E essas orações chegam ao Senhor e ali como incenso. E ali os anjos apresentaram a ele. E cantavam um cântico novo, dizendo: você é digno de receber o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos redimiu a Deus pelo seu sangue. Aí fala que Jesus morreu, levou sobre si os nossos pecados e voltou para o Pai, está sentado à destra do Pai, para fora de toda a tribo, e língua, e povo, e nação. E fizeram-nos aos nossos reis, sacerdotes de Deus, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos. O número deles eram 10.000 vezes 10.000 e milhares e milhares. Então ele viu a multidão muito grande daquelas pessoas que foram salvas, dizendo com grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e bênção. Então aquelas pessoas estavam ali adorando ao Senhor, dizendo que Ele era único, digno de honra, de glória, de louvor e de exaltação. E toda a criatura que está na terra, no céu e debaixo da terra, e os que no mar, tudo que nele há, estavam dizendo: graças e honra e glória e poder àquele que está sentado no trono. Glorificava a Jesus e glorificava também a Deus. E dizia ao Cordeiro para sempre e sempre. E os 4 animais disse: vem. E dizem: amém. E os 24 nações prostraram e adoraram ao que vive para sempre. E ali eles prostraram, viu que Jesus era o digno, o único que iria abrir o livro. E lá no capítulo 6 nós vamos ver a abertura do selo, não é? Esse rolo com 7 selos, que irá mostrar o que irá acontecer. É um rolo que vai mostrar o futuro, é escatológico. Amém? Que medite essa palavra, Apocalipse 5, e deixe o Senhor falar com você. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, mais uma vez te damos graças, te louvamos, te agradecemos e reconhecemos que o Senhor é digno de honra, de glória, de louvor e exaltação, Pai. Sabemos que a abertura desse rolo é para nos dar ensinamento, para nos dar discernimento, para que não sejamos assim enganados pelo anticristo que já está no meio de nós. Peço que o Senhor, doce amado Espírito, continue nos dando sabedoria e discernimento. Nós te agradecemos por tudo que tens feito e está fazendo. Creio que muito o Senhor irá fazer para cada um de nós. A Ti toda a honra, toda a glória, exaltada é o Teu santo nome. Amém, amados? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Um abraço, um beijo, tenha um bom dia. Deus na direção sempre. Seja vigilante. Vigiai e orai para não cair em tentação. Vigiai e orai para não ser enganado.
busque sabedoria do Senhor. Quer sabedoria? Busque o Espírito Santo para que possamos vencer até o dia do arrebatamento. Deus na direção sempre.